fato o que Paulo estava falando, certo? Então, aos irmãos, vamos ler o texto na íntegra, como a gente sempre faz, né? Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, em si para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Amém? Tá, e aí a gente começa a desenvolver essa ideia, como eu falei antes, tudo é sobre entendimento. Então, a gente já discorreu sobre os dons da profecia, exortação, ensino, interpretação, discernimento de espíritos, cânticos espirituais. Enfim, tudo isso, se não houver entendimento, não tem propósito. Não vai cumprir o propósito para o qual Deus nos deu os dons. E é justamente sobre isso que Paulo, ele vê a necessidade de corrigir o povo de Corinto, porque a gente já entendeu que o problema dos nossos irmãos de Corinto não era estrutural, porque eles tinham uma estrutura maravilhosa, não era falta de dons, porque eles tinham vários, tanto que no próximo capítulo ainda, Paulo vai citar outros dons, como o dom de administrar e tudo mais. Então, dons eles tinham bastante, estrutura eles tinham bastante, variedade de línguas, porque, como vocês sabem, eles estavam numa cidade bastante cosmopolita, como inclusive que isso se refletiu até no problema com a ceia, né? Que quem tinha mais condições queria cear antes e não esperava o irmão. E com os dons não foi diferente. E aí é muito interessante como que ele começa, né? O primeiro versículo me chamou muito a atenção. Quando ele está no verso 20, ele diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Me chamou bastante atenção quando ele fala sobre essa ideia de não sejam meninos no entendimento. E quanto à maldade, sim. Na Bíblia, em diversas passagens, a gente vai ver isso mais à frente, toda vez que aparece a palavra menino, criança, com exceção de Jesus, quando ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque aí, de fato, ele está falando de crianças, né, que é para permitir que elas venham até ele. Fora desse contexto, toda vez que aparece menino, criança, infantil, é algo negativo, porque ele está se referindo a adultos. Então, isso já me levantou. Eu achei muito interessante que justamente eu fiquei com essa passagem, porque eu não sei se os irmãos vão lembrar da minha última, acho que foi na minha última aula, 1 Coríntios 13, que eu falei assim, gente, ser crente não é ser tonto. É uma maneira até engraçada de falar, porque com a minha caminhada cristã, o que eu observei? Eu já fui, né, de tradição católica e tudo mais. Então, eu percebo que o cristão, ele sofre de um estereótipo. Muitas vezes, o cristão, ele acha que ele está seguindo a Cristo, mas, de fato, ele está seguindo a um estereótipo do que as pessoas dizem que o cristão deve ser. E não o que a Bíblia diz que o cristão deve ser. Então, essa passagem, para mim, foi bem interessante, porque ele é uma sessão que eu denominei de um chamado ao amadurecimento. Porque, no final das contas, e o próprio Paulo diz isso, por que eles eram tão orgulhosos? Por que eles eram tão cheios de atrito, sem necessidade? Porque eles eram imaturos. E o próprio Paulo dá esse puxão de orelha neles. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar e que é muito importante para a nossa caminhada cristã. Aqui ele está falando da maturidade no manejo desses dons, mas isso se estende para toda a vida cristã. Nós precisamos ser crentes maduros e a gente vai desenvolver um pouquinho mais o que é essa maturidade e como que a gente faz, né, para atingir essa maturidade. Aqui ele já começa com uma dupla reprovação, né, que ele fala que as pessoas começaram a ter orgulho pelo dom. E, em segundo lugar, a altivez um para com o outro. Porque, não, um canta, eu canto muito bem, então ninguém fala comigo, né? Eu sou muito especial. O outro, não, mas eu sou professor da EBD, então não fala comigo porque eu sou mais inteligente que todo mundo. Esse tipo de coisa me lembra muito
quando ele fala de criança e tal, lembra na escola, principalmente depois de Natal, né? O menino chega, olha o que eu ganhei de Natal, o meu sapato do Ben 10. Aí o outro, mas o meu pisca, porque a minha mãe... Aí o outro chega, não, mas o meu tem glitter. Isso é puramente um comportamento orgulhoso de criança mesmo. É uma falta de maturidade. Agora, claro, de crianças isso é muito natural e tolerável porque são crianças. Agora, não se espera de forma alguma isso de pessoas adultas, né? Bom dia. Bem, e aí quando Paulo ele já tratou disso, né? A gente volta um pouquinho na carta, no capítulo 3, quando ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, aqui, ele traz um novo paralelo, e que é bem interessante. Aqui, quando ele fala em pessoas carnais, ele associa também a essa imaturidade infantil. Então, a gente entende que essa imaturidade, ela não é só uma questão... A maturidade ou a imaturidade não é só uma questão meramente psicológica. Ela também está muito ligada ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nível espiritual em que nós nos encontramos. E quando o nosso nível espiritual é muito baixo, a gente está carnal e a gente está infantil. Então, a gente vê que ele faz claramente essa comparação, né? E que não tem necessariamente a ver com a idade. Porque uma criança, um jovem, ele pode muito bem ser revestido de muita maturidade em Cristo. Não é à toa que em toda a história bíblica do Antigo Testamento, os reis eles eram chamados muito jovens, né? Davi foi ungido muito jovem. Então, não necessariamente são coisas correlatas, mas ele usa a ideia da criança meramente como uma analogia, né? Porque da criança é próprio que ela seja ingênua, que ela seja imatura e que ela seja, claro, infantil. E aí ele chama a gente para esse amadurecimento, ele dá um puxão de orelha que serve para a gente nos dias de hoje, quando ele diz assim, não sejam meninos no entendimento. Aí a gente vem um exemplo, uma outra passagem que faz essa correlação, Provérbios 1, 22 a 24, que diz assim, até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. Então, aqui a gente consegue entender essa correlação justamente sobre uma questão espiritual. Porque como é que se adquire, afinal de contas, a sabedoria? Muito da nossa maturidade, ela vem ao decorrer da nossa vida, com as nossas experiências, as coisas que a gente vê, que vive, erros e acertos. Bem que tem um ditado que diz, né? Sabe aquele que aprende com o erro do outro. Mas tem vezes que a gente vai aprender quando a gente errar mesmo. Só que Deus, ele é soberano e ele é cheio de sabedoria. Então, a questão espiritual também, nós podemos pedir a Deus a sabedoria como uma questão, um dom espiritual. Um outro exemplo disso é Salomão. Quando ele pediu a Deus, Deus perguntou, o que tu queres, né? Quando ele foi chamado na sucessão do trono. E aí Salomão pediu o quê? Sabedoria. E Deus se agradou dele e deu muito mais que sabedoria para ele, deu questões materiais, enfim. Mas o foco ali, ele fez um pedido muito correto. Ele foi sábio no pedido. Então, ele já tinha sabedoria e Deus acrescentou sabedoria de uma maneira assim espetacular, tanto que ele é conhecido como o homem mais sábio da história. E a gente tem outro exemplo, Provérbios 14, 15 também diz, o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Ou seja, aquela ideia de, mas eu sou crente, eu sou puro, tudo que me fala eu acredito, porque ninguém tem maldade... Esse, muitas vezes, é o estereótipo do cristão e isso está errado, porque a Bíblia condena a ingenuidade. Veja, a ingenuidade excessiva ela é própria de criança, mas a criança ela é uma criança, ela está aprendendo a viver agora, ela chegou no mundo agora. Então, é natural, a gente vai ensinando para que, quando ela for maior, ela vá adquirindo, né, essa maturidade por meio da oração e das experiências que ela vai ter. Agora, nós, como adultos, essa questão da ingenuidade excessiva, da credulidade, isso não é uma virtude. Não é à toa que os Provérbios de Salomão têm diversas passagens alertando sobre isso. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal.
Então, tem uma grande diferença, quem trata disso muito bem é o Dr. Rodrigo Silva. Ele diz a diferença entre ser crente e ser crédulo. As pessoas pensam que é a mesma coisa. Eu acredito em tudo, eu acredito no trevo, no horóscopo, eu acredito em tudo o que me dizem. Fala, então tu não é crente, tu é crédulo. E o que é crédulo? É aquele que crê em tudo e qualquer coisa, não tem filtro. Nós somos crentes. Em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque existem evidências. O nosso culto ele é racional. A gente tem evidências históricas de que de fato ele existiu. A gente tem evidências por meio da transformação na vida de pessoas. A gente tem todo um critério sobre o que é Deus, o que é necessário para ser Deus. Para ser Deus existem alguns critérios. Onipotência, onipresença, onisciência. Para que um ser seja capaz de criar o universo, isso é uma questão filosófica, inclusive. Existem alguns critérios que atendem o que seria Deus, né? Um ser para ocupar esse cargo de Deus. Existem critérios. E o Deus cristão, ele atende a esses critérios. Então, é uma discussão muito profunda que nos leva, por evidências e experiências também, a crer que Deus, primeiro, que Deus existe. E segundo, nos leva a crer também que há um forte indício de que o Deus cristão ele se encaixa perfeitamente nesse argumento. Então, não é uma fé que vem do nada, simplesmente porque eu quero crer em alguma coisa. Porque qual a diferença de eu crer em Jesus Cristo e crer numa pedra? Tá, mas qual é o critério de crer numa pedra? Qual a evidência? O que te faz crer nisso? Entende? Então, essa é uma diferença que a gente tem. Geralmente, as pessoas que não creem, elas nos veem dessa forma. O cara é crente, ele acredita crente em Jesus Cristo, tá? Evangélico, ele acredita em qualquer coisa. E não é bem por aí. Não é à toa que só na história cristã a gente tem aproximadamente 2000 anos de tradição. É quase o tempo que a Bíblia levou para ser concluída. Só a história do povo judeu tem aproximadamente 6.000 anos sobre a face da terra. Então, não é uma crença que vem do nada e que vai para o nada. Amém? Então, isso a gente vê claro aqui. A gente tem também outros exemplos no Novo Testamento, quando o próprio Jesus falou: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Como ele diz aqui, para a maldade, sim, sejam crianças. O que ele está querendo dizer? Tu não tem que procurar fazer o mal ao próximo, tu não tem que procurar ser trapaceiro, porque muitas vezes algumas pessoas, para conseguir aquilo que querem, elas são trapaceiras, elas enganam, puxam o tapete dos outros. E isso é uma atitude que Deus condena, a gente não deve ser assim. Mas a gente tem que ser prudente, porque muitas vezes a gente vai conviver com pessoas assim. Então, a gente tem que estar apto a observar, usar a nossa maturidade, pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que a gente consiga identificar essas situações e não venha ser enredado por elas. E aí, Tiago 1,5 diz o seguinte, que e como é que a gente consegue essa sabedoria, afinal de contas? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Na continuação do capítulo, ele diz, peçam e peçam com fé, porque Deus realmente dá. Ele é galardoador daqueles que o buscam, certo? Então, foi o que Salomão fez, nós vimos que Deus concedeu, e hoje nós somos selados com o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é um Espírito sábio, porque tem toda a ciência nele. Então, se ele habita em nós, a gente tem que buscar. As Escrituras são a maior profecia, a maior revelação que nos ajuda a ter sabedoria, porque a gente tem diversos exemplos na Bíblia de pessoas que foram tolas, que são os exemplos que a gente não deve seguir. Lembrem, sábio é aquele que aprende com o erro do outro. E a gente tem diversos exemplos também de virtude, de pessoas que ouviram a voz de Deus, que souberam se submeter à vontade de Deus e esperaram o momento certo de agir nas suas vidas, que é um exemplo de sabedoria. Às vezes a sabedoria ela não está no agir, mas no não agir. Não é nem no falar, mas às vezes é no calar. E quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais cheios do Espírito Santo a gente mais a gente aprende, né? Ao momento que a gente tem que falar e ao momento que a gente tem que ficar quietinho. E aí, depois desse ralho que ele deu na gente, né, lá no Festival de Corinto, porque aqui todo mundo é maduro, todo mundo é 10 de 10, aí ele vai para o versículo 21, onde ele diz assim: na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Eu confesso aos irmãos que esse foi um dos versículos mais difíceis de entender o que ele estava querendo dizer de fato, tá? Porque, nossa, mais línguas... Depois a gente vai discorrer um pouco mais sobre línguas de fato, o dom de línguas, o que é, como isso se manifesta na igreja hoje. Mas aqui, quando ele diz assim,
por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão. Aqui, o próprio Paulo, ele cita a lei, que é o que eles tinham escrito naquele momento, que é, né, o Antigo Testamento. Aí ele vai citar Isaías, provavelmente ele está citando Isaías 28, versículo 11 e 12, que diz assim: pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Recomendo fortemente a leitura de todo o capítulo 28, para os irmãos entenderem bem. Isso é um momento, porque o que estava acontecendo aqui? O profeta Isaías foi levantado por Deus, só que o povo de Deus estava rejeitando a palavra de Isaías. Então, Isaías vinha, falava da parte de Deus, e aí o povo de Deus dizia: não, isso aí é preceito sobre preceito, é alguém que está falando regra, falando nada com nada. O que estava acontecendo com o povo judeu naquela época, né? Eles estavam fechando acordos, os reinos do norte e os reinos do sul. Eles estavam fechando acordos políticos entre eles para que tudo fosse bem e eles prosperassem. Ou seja, eles já não estavam mais confiando em Deus, eles estavam confiando nas suas alianças políticas. Por isso que Deus mandou Isaías e mandou esse recado. E aí eles ignoravam. Aí o Senhor falou: ah, é? Vocês vão ignorar? Então tá bom, eu estou falando na língua de vocês por meio do meu profeta. Mas se vocês não querem entender, eu vou usar um povo de língua estranha. E aí, nesse caso, realmente, ele se refere a um idioma estrangeiro que eles não conheciam. Ops. Ai, ai, ai. Só deixa eu voltar aqui na imagem, que eu fiz um esquema para os irmãos entenderem melhor. Pronto. Que esse povo foram os assírios, tá? Isso aconteceu por volta do século 8 a.C., está aqui, que eles zombaram da palavra de Deus, né? E quando Deus diz que falaria por meio de um povo de língua estranha, ele estava se referindo aos assírios, que de fato os assírios subjugaram, né, o povo de Deus para cumprir seu juízo. Então aqui é bem interessante que é um momento em que língua aparece como sinal de juízo. E a gente vai entender que a questão de línguas, dom de línguas, não aparece em muitas passagens bíblicas, são umas 3 ou 4. Mas toda vez que aparece, está em referência ao povo judeu. Esses são os incrédulos a quem ele está se referindo. E aí a gente vai entender isso mais à frente. Então, realmente, eles foram subjugados por um povo de língua estranha. Isso é um primeiro momento em que isso acontece nas Escrituras. E é justamente isso que Paulo está lembrando os irmãos. Até porque eles são de tradição judaica, então a gente não entende muito bem, tem que procurar. Mas eles já tinham isso gravado no coração, né? Porque eles frequentaram a sinagoga e tudo mais, a lei estava na mente deles. Ele falou: olha, vocês não estão querendo ouvir, vocês estão usando mal o dom de línguas, lembra do que aconteceu com vocês no passado. Deus vai usar a língua como um sinal de juízo contra vocês. É mais ou menos isso. E aí, no verso 22, portanto, as línguas constituem um sinal. Beleza. Quando fala assim, que as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem, aí eu fiquei: mas como assim? Porque eu pensava que ele estava se referindo aos não crentes de hoje. Mas não, como eu expliquei no versículo anterior, aí fez todo sentido. Quando ele diz que a língua constitui um sinal para os que não creem, ele está falando justamente para os judeus incrédulos. E toda vez que dom de línguas aparece, é juízo contra eles. E aí tudo fez sentido. No nosso contexto de igreja, como que a gente pode entender isso? Aí, mais à frente, eu vou fazer uma diferenciação de como entendem os reformados e como entendem os pentecostais, tá? Porque a gente está, como o nosso professor Elton Marinho já nos ensinou, a gente está no meio termo, né? E é muito legal como ele já ensinou a gente, então é muito bom que eu me sinto mais à vontade para usar os termos que eu já sei que os irmãos vão compreender sem grande dificuldade. Ele diz assim, quando ele fala para os que não creem, para eles, judeus, lembra que os judeus é um povo meio difícil, um povo que se revolta contra Deus, que ignora e tudo mais. No nosso contexto, ele está falando da ideia evangelística, porque lembra de Atos 2? Um dos sinais, eles foram batizados em muitas línguas. Então, todos aqueles povos, você tinha judeus, e todos os povos que não eram judeus e que estavam ali, eles ouviam aquilo que era dito, cada um na sua própria língua, provavelmente no seu próprio idioma mesmo. Aqui a gente não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E aí, quando ele fala da profecia, lembra, ele diz assim, buscai os melhores dons. E o melhor dom, ele diz que é a profecia. Porque a profecia, ela edifica o corpo. E aí, quando ele diz que a profecia é para os que creem,
Primeiro, qual é a nossa profecia máxima? E isso é uma tradição reformada que a gente também abraça. A Escritura. A Escritura, ela nos foi dada por revelação. Se nós cremos que ela é a palavra de Deus, então ela é a principal profecia que a gente tem, que a gente segue e que está completa. Mas nós, pentecostais, acreditamos também que o Senhor pode, em algum momento específico, usar alguma pessoa não para trazer novidade em relação ao escrito bíblico, mas às vezes para falar algo muito particular, desde que esse algo não contradiga a Bíblia. Às vezes Deus usa alguém para nos responder alguma coisa ou para trazer alguma mensagem. Nós, carismáticos, acreditamos, junto com os pentecostais, que isso é plenamente possível. E toda vez que isso acontece, isso nos edifica. Ou será que foi só eu que já passei pela experiência de, às vezes, estar passando por um problema muito mal, assim, às vezes a gente fica triste, abatido, e aí você entra numa igreja e tu pede, ai, Senhor, fala comigo. E aí o pastor parece que ele sabia, né? O pregador parece que ele sabe o que está acontecendo contigo, e ele prega e aquilo vai direto ao teu coração e responde o teu questionamento. Isso é profecia, porque nós acreditamos que a palavra de Deus já é a profecia máxima. Então, por isso que ela diz que a profecia é um sinal para o crente e as línguas um sinal para o descrente. Amém? E aí, o dom de línguas. Essa foi a pior parte no sentido de ser a parte mais difícil. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar um negócio desse? Porque é um tema tão complexo que não há um acordo na comunidade evangélica em geral sobre o que é o dom de línguas, porque a gente tem duas tradições fortes, a reformada e a pentecostal. Eu vou separar, eu sei que tem subdivisões, mas eu vou separar nos extremos para fins didáticos, né? Essa discussão, todo o material que a gente pega para estudar, pelo menos aqui os professores de EBD, a maioria deles são de teólogos reformados. Então, a gente já sabe para que lado vai. Para o reformado, primeiro que o dom já foi só para o primeiro século. A maioria acredita dessa forma, que o dom não está mais presente hoje. E eles acreditam que quando o dom existiu, ele foi como em Atos capítulo 2, que era a habilidade miraculosa de falar vários idiomas. E por quê? Isso faz muito sentido, de fato. Ora, se Jesus disse que a gente tinha que ir por todo mundo e pregar o evangelho, imagina se a gente tivesse que estudar todos os idiomas do mundo. O professor até brinca, né, que eu sou trilíngue e tudo mais. Gente, eu estudo há muitos anos inglês, espanhol e tudo mais. Dá muito trabalho aprender uma língua estrangeira com proficiência, né? Falar o básico você aprende rápido, mas realmente dominar uma língua estrangeira é muito difícil. Dominar a nossa própria língua já é uma dificuldade, convenhamos. Porque muitas vezes o dom da palavra ele é para todos, mas nem todo mundo tem. Tem que ser buscado, tem que ser aperfeiçoado. Porque, às vezes, uma palavra errada, na hora errada, estraga toda a ideia daquilo que você queria dizer. Inclusive, é o grande desafio de estar aqui ministrando a vocês. A gente tem que orar muito a Deus, pedir muita sabedoria para escolher muito bem as palavras, para que aquilo que a gente está pensando realmente seja transmitido da melhor maneira e chegue a vocês da forma mais clara possível, evitando, né, confusões, maus entendidos e tudo mais. Agora, imagina ter que fazer isso em inglês, em espanhol, em mandarim, em japonês, enfim, todos os idiomas que existem hoje e que existiam naquela época. Então, eu entendo os irmãos reformados quando eles dizem, não, para aquele período foi muito importante, então Deus realmente deu essa capacitação por meio do Espírito. Até porque naquela época não tinha Castilha, não tinha Mind, não tinha Aslan, né? Então, e eram pessoas assim, tanto que em Atos 2 ele diz, nossa, mas não é o povo de Israel? Tipo, não são, como é o termo que ele usa? Ele diz, não são galileus? E eram pessoas de baixa instrução, né? A maioria. E ele fica, nossa, mas como é que não tem sentido? Como é que esse povo fala esse tanto de idioma? Até aí, tudo bem. Parecia tudo muito claro. Dom de línguas é idioma. Só que tem um porém. O começo do capítulo 14, quando ele diz que quem fala em línguas fala a Deus. Aí eu não consegui aceitar os reformados. Ou seja, eu não estou nem abrindo aqui as minhas experiências pessoais, porque, como a gente bem sabe, experiência pessoal não constitui doutrina. A doutrina é o que está na palavra de Deus. Mas, de fato, quando a gente volta no capítulo 14, no início, e ele fala que quem fala línguas fala a Deus para edificação pessoal e que ninguém é capaz de entendê-lo, aí eu entendi os pentecostais, porque é aí que eles desenvolvem o argumento de que, de fato, aí a gente vai para o nosso lado, que eu já adianto que é o que eu acredito. Tanto se referiu o dom de línguas a falar qualquer idioma de maneira miraculosa,
quanto a falar em mistério. Os teólogos chamam isso de língua estática, que são aquelas palavras que não têm sentido nenhum, não têm ordem nenhuma. Às vezes você só repete uma mesma palavra que não tem sentido. Por que eu acho que o argumento dos pentecostais faz muito sentido? Porque, ora, se quem fala em língua fala a Deus, Deus não precisa que eu mude meu idioma para falar com Ele. Deus entende todos os idiomas. Então, por que Ele me daria o dom de falar uma língua diferente para falar com Ele? Não, na minha cabeça não fez muito sentido. E, de fato, quando eu li e tive esse entendimento, eu fui ver que os nossos irmãos pentecostais, eles têm, né, esse entendimento. Eles também têm um entendimento em Atos, que ali, na verdade, foram 2 momentos distintos. E que, em algum momento, de fato, falaram-se vários idiomas diferentes. E, em outro momento, eles falaram em mistérios, que é a tal da edificação pessoal. Seja como for, a regra para o uso do dom é a mesma, e é essa a preocupação de Paulo. O mais legal é que Paulo, seja como for, seja idioma ou seja língua estranha, o Paulo ele diz, ele não está criticando algo por ciúmes dos irmãos que tem, porque ele diz assim, eu falo línguas mais do que todo mundo aqui. Então ele já começa com essa para não dizerem, o irmão não quer que a gente fale em línguas porque ele não sabe falar, ele não tem o dom. Muito pelo contrário, ele diz, eu falo mais do que todos vocês, mas eu prefiro falar, como explicou o professor Elton na aula passada, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que falar 5.000, 10.000 que vocês não entendam nada. Porque, afinal de contas, seja como for, o dom ele tem um propósito. Se ele não serve a esse propósito, se a gente está usando de uma maneira inadequada, não há sentido, certo? Se torna aí mesmo o exibicionismo. Seja como for, né, o dom, se é língua espiritual ou se é língua daqui terrena, né? E aí aqui eu só resumi, que para os reformados, está falando de idiomas, e é muito interessante que eles fazem essa correlação, que no Pentecostes foi inaugurada a obra do Espírito e que revestiria a maldição de Babel. Porque, de fato, em Babel, o que Deus fez? Misturou as línguas, né? Falar, vocês não vão falar agora todo mundo a mesma língua, eu vou misturar, causar essa diversidade. E como iniciou-se, né, uma nova aliança, né? No Pentecostes, o Espírito ele quebra essa maldição de as pessoas não se entenderem mais, porque por meio do Espírito o Senhor faria com que todo mundo se entendesse quando fosse conveniente. Não é à toa que a gente já ouviu aqui testemunhos de alguém, geralmente missionário vive muito essas coisas, missão transcultural, né? Eu já vi diversos testemunhos e são incríveis nesse sentido. De a pessoa estar aqui pregando, às vezes o Senhor toma, ela começa a falar e ela acha que ela está falando uma coisa que ninguém entende. Aí da plateia sai um chorando, querendo aceitar Jesus, e a pessoa diz, você falou no meu idioma. Incrível, incrível. Só Deus para fazer coisas assim. Ou eu já vi também a pessoa falar, assim como eu estou falando com vocês, eu sei que eu estou falando português, e a pessoa acha que ela está falando normal, e a outra pessoa está entendendo na língua dela, que também ninguém sabe, às vezes, aqueles idiomas pouco conhecidos, dialetos e tudo mais. Então, isso faz muito sentido e é muito útil na obra missionária. Já os nossos irmãos pentecostais, eles entendem que as línguas, né, elas podem ser, sim, idiomas celestiais, serve para edificação pessoal por meio do falar em mistérios, e aí a diferença do pentecostal, ele entende que essa variedade de línguas é uma marca de revestimento espiritual. Tanto que existe o batismo, né, com o Espírito Santo, e eles entendem que uma evidência, né, o pentecostal clássico, que uma evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas aí a gente não vai poder entrar no... Gostaria, mas acho que teria que ser uma aula só para falar disso, porque esse tema é muito legal. Mas aqui, só para os irmãos entenderem que existem esses 2 entendimentos sobre o que é o dom de línguas. Aqui em Lagoinha, a gente fica mais com os pentecostais, a gente crê, né? A maioria de nós aqui, acredito que concorda comigo, eu também creio que são as 2 habilidades, e é isso para os irmãos conseguirem ter um entendimento melhor. E aí a gente tem o verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Bem, aí o que me chama a atenção aqui? A preocupação de Paulo. Se entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Aqui é uma preocupação prática, que é aquilo que ele vem trabalhando desde o capítulo 12. Ora, como ele mesmo disse, eu falo em línguas, e aqui já nem importa mais se é idioma, se é língua de anjo, não importa. O que importa é, se todo mundo for falar ao mesmo tempo, todo mundo for fazer um culto sem ordem,
a Bíblia diz que a palavra de Deus ela já é loucura para os que perecem. Se a gente ainda for dar mais motivo para acharem que a gente é doido, a gente não vai conseguir chegar muito longe, a gente não vai conseguir evangelizar, né? A gente não vai conseguir dar um testemunho verdadeiro do Senhor. E aí, aconteceu de fato isso nas próprias Escrituras, né? Imagina, aqui é tranquilo, porque nós estamos dentro de uma igreja, todo mundo aqui é crente, e a gente está a portas fechadas, é tranquilo. Se a gente quiser falar todo mundo em línguas aqui, quem tem o dom, não vai ter grandes implicações, porque nós somos crentes. Mas imagina se essa igreja fosse aquelas igrejas de portas abertas que tem culto lá na Presidente Vargas. E aí as pessoas vão passando o tempo todo na porta da igreja, e aí o pessoal começa a gritar lá dentro. Fala, nossa, o que esse povo está gritando? Seja língua estranha, seja idioma, mas a pessoa aqui em Belém do Pará, que fala português, ela vai olhar aquilo e vai dizer, nossa, esse povo é maluco. Inclusive, acontece, por isso que os irmãos reformados, eles têm muito essa preocupação, né? Esse zelo, porque a Bíblia realmente diz, e é isso que Paulo trata, vai tratar mais à frente também, sobre o culto, ele tem que ser com ordem e decência. Então, todo tipo de manifestação exagerada, ainda que o dom seja lícito, ela não é muito bem-vinda, amém? E por quê? É o princípio do nosso culto. O nosso culto ele é um culto racional. Ele tem ordem, propósito e edificação. Então, aqui ele começa a estabelecer, como a igreja estava meio desordenada, ele aqui estabelece a necessidade da ordem no culto, ele estabelece uma liturgia e ele reforça a ideia que o nosso culto ele é racional, ele tem que seguir uma ordem. Por quê? Porque a palavra de Deus fala ao nosso espírito e à nossa alma também. Amém? E aí ele dá um exemplo do que aconteceu lá em Atos 2. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Mosto aqui os irmãos podem entender como bebida alcoólica, tá? Mosto é a base para fermentar a bebida e fazer cerveja, entre outras coisas. Atos 2, 11 e 15, para os irmãos que quiserem ver depois. E para a gente finalizar, a gente tem o verso 24. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Aí ele vem falar a finalidade do dom de profecia. Por que ele considera o dom mais excelente? Quando ele fala assim, que aí sim, todos podem profetizar, claro que não todo mundo ao mesmo tempo, mas se todos profetizarem, não vai ter problema, muito pelo contrário, a edificação ela vai acontecer. E aqui é muito interessante, porque não podemos julgar, não é mesmo? As pessoas usam aquela passagem, né, do Novo Testamento, dizendo que Jesus mesmo falou, né, que a gente não deve julgar o nosso próximo. De novo, ele está falando sobre julgamento hipócrita. Eu julgar o meu irmão por uma coisa que eu também faço. Mas aqui, quando ele fala em julgamento, ele fala a palavra em si significa exame. A profecia ela é capaz, até porque, como eu falei no início, a palavra de Deus é a nossa maior profecia. E a própria Bíblia diz que a palavra ela tem poder de julgar e de discernir as intenções do coração. Amém? Então, nesse sentido, sim, a profecia ela julga e ela tem essa autoridade. A profecia conduz à convicção da condição de pecado da pessoa ao julgamento, ou seja, ao autoexame e à manifestação dos segredos do coração. O resultado é que adorará a Deus, o verdadeiro objetivo de todo o ministério. Então, tudo isso é para levar as pessoas ao arrependimento, a reconhecerem que Deus é Deus. Amém? E aí a gente vai recapitular que nós somos chamados à maturidade em Deus para lidarmos com os dons de forma sábia, sem vaidade. Os dons são para a edificação pessoal e da igreja. Todo culto cristão precisa ser marcado pela ordem e decência para cumprir seu propósito de edificar. O dom de profecia é superior ao de línguas, se não houver quem interprete, porque edifica o próximo. Amém? E aí eu sempre deixo uma mensagem final para os meus irmãos, Efésios 4, de 11 a 17, que eu acho que corrobora muito bem o que Paulo diz na carta de 1 aos Coríntios, que ele estabelece, né, a questão da ordem, da decência, da edificação e do propósito final de por que temos dons e por que a gente precisa, né, se reunir para edificar o corpo. Então, era isso que eu tinha, meus irmãos, para o dia de hoje. Aqui as minhas referências, vou deixar esse material no nosso grupo. Quem quiser entrar no grupo, aqui está o código QR. E feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui, as mães de vocês, né? A Melissa, eu sei que também não pode, assim como o pastor está com a sua mãe, que está aqui no RJ, aqui em Pernambuco, então fica só pelo celular. E aos irmãos que estão acompanhando a transmissão, que vocês tenham um abençoado Dia das Mães, com muita saúde, muita alegria.
Perguntas, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. Amém? Amém.